O que você conhece sobre a África? Ao ouvir falar sobre a África, o mais comum é a referência às dificuldades causadas pelas guerras, pela seca, pela fome, pelo tráfico de diamantes e armas e, historicamente, a toda a exploração colonial a partir do século XIX. Ou, antes disso, ao tráfico de escravos que durou tantos séculos e causou tantas perdas à terra dos nossos ancestrais. Mas será que a história do continente, que é o berço da humanidade, se resume a essa sucessão de tragédias? Não mesmo. A história da África, que começa com a história dos seres humanos no mundo, é muito mais que isso. Grandes migrações, desenvolvimento de técnicas de agricultura e metalurgia, a formação de impérios poderosos, começando com o Egito, local de todo um ir e vir de povos e culturas. Trata-se de um continente no centro de muitas transformações importantes para a história das sociedades de todo o planeta. Há muitas partes da história da África que ignoramos. Por exemplo, a história de Tombouctou, a cidade dos sábios, a cidade dos livros. Há um provérbio sudanês que diz assim: o sal vem do norte e o ouro vem do sul, mas a sabedoria, a palavra de Deus e as lindas histórias vêm de Tombouctou. Tombouctou é uma cidade que fica na beira do rio Níger, na África Ocidental, no atual Mali, e que é considerada Patrimônio da Humanidade pela Unesco desde 1988. Esta cidade já era importante comercialmente no século XIII da era cristã e se tornou famosa no século XIV como um centro de saber muçulmano. Em Tombouctou, trocavam sal por ouro. Ouro a partir do qual se cunhavam moedas nos países árabes e na Europa, antes da descoberta da América. Esse comércio era feito por meio de rotas que cruzavam o deserto do Saara. Graças ao ouro surgiram grandes reinos, ou, como dizem alguns estudiosos, impérios, no sul do Saara, nesta região chamada pelos árabes de Bilad al-Sudan, País dos Negros. O primeiro foi Gana, que surgiu no século VIII. O rei de Gana se enfeitava com ouro. De ouro eram as suas espadas e os escudos cerimoniais de sua guarda de honra. De ouro, os arreios de seus cavalos e as coleiras de seus cães. Depois de Gana, outros reinos surgiram nas franjas do deserto da África Ocidental, região chamada também de Sudão Ocidental. O reino do Mali, no seu apogeu no século XIV, se estendia desde a margem do deserto até o Atlântico. O reino de Mali foi seguido pelo de Songhai, também conhecido como Gal, entre os séculos XV e XVII. Além desses reinos, as cidades haussais no norte da Nigéria se destacaram nas relações comerciais transsaarianas. Nos reinos de Mali e Songhai, os soberanos se converteram ao Islã, fortalecendo ainda mais as conexões desta região com as rotas de longa distância comandadas por muçulmanos. A política dos Mansa, palavra que queria dizer rei no Mali, atraiu mercadores, professores e profissionais de diferentes áreas para seu reino. Tal era a prosperidade local. Tombouctou tornou-se a mais famosa cidade da região do Sudão Ocidental, e nesta cidade, entre as mercadorias mais valorizadas, estavam os livros, tal a concentração de sábios e estudiosos vindos de diferentes regiões. Boa parte da riqueza dos reinos se originava dos tributos cobrados aos povos submetidos e do comércio de longa distância. Esse comércio se fortaleceu muito com a conversão dos soberanos desses reinos africanos ao Islã. Uma curiosidade: entre 1324 e 1325, um soberano do Mali, já convertido ao Islã, chamado Mansa Musa, fez uma peregrinação à cidade sagrada dos muçulmanos, Meca. Esta cidade fica na Península Arábica, portanto, o cortejo do Mansa Musa cruzou os desertos, passou pelo Cairo, no Egito, e pelo Mar Vermelho até chegar a seu destino. Sua caravana levava 100 camelos carregados de produtos preciosos. Ao chegar ao Cairo, distribuiu tantos presentes em ouro que causou inflação
e o valor do metal na cidade caiu e ficou em baixa por muito tempo. Como a chegada do Islã fortaleceu esse comércio de longa distância? Ora, um dos pontos mais importantes para a religião muçulmana é a questão da formação de uma relação de irmandade entre os fiéis. Como se trata de uma religião sem autoridades e hierarquias centralizadoras, diferente, por exemplo, da Igreja Católica, o fiel fortalece sua fé e encontra orientação juntando-se a outros fiéis. Eventualmente, um estudioso, um sábio do Islã, funciona como referência, mas a irmandade é a base. Isto faz dos vínculos entre os muçulmanos algo muito forte, que inclui apoio e compromisso. Logo, ao aderir ao islamismo, os comerciantes entravam também nestes grupos e passavam a fazer parte das confrarias muçulmanas. E as normas quanto à honestidade nos negócios e a hospitalidade a um irmão de fé em viagem eram algo sagrado. Portanto, o comércio entre os muçulmanos se tornava muito mais seguro. Além disso, um fiel do Islã faria negócios com muito mais boa vontade com o irmão de fé. E mais ainda, as redes muçulmanas se estendiam em rotas muito amplas, que chegavam até Pequim, na China, passando por Bagdá e pela Caxemira, entre outros tantos lugares de produtos cobiçados pelo grande comércio. Além de serem conhecidos como destino de rotas comerciais, os reinos do Sudão Ocidental englobavam em suas fronteiras povos de agricultores e mineradores, os trabalhadores que criavam as grandes riquezas controladas por reis e nobres. Essas pessoas, homens e mulheres, inventaram instrumentos, elaboraram tecnologias e sistemas de trabalho que contribuíram para o desenvolvimento da mineração e da produção agrícola, não só em suas regiões, como também no Brasil, quando escravizados e trazidos no tráfico negreiro. O sal era a moeda com a qual se adquiria o ouro. 1 quilo de sal valia uma boa quantidade de ouro, porque o sal era raro na floresta e necessário à alimentação humana. No meio do Saara, há grandes minas de sal, de um sal compacto como pedra. Nessas minas, o sal era cortado em grandes blocos e posto no dorso de camelos. Parte do caminho era feito a pé ou pelo rio, até chegar à floresta, onde era trocado por ouro. Os habitantes da floresta, povos Bambuque e Buré, recolhiam pepitas de ouro dos rios ou retiravam de poços fundos ligados por galerias que cavavam na terra. Eram mineradores muito hábeis. Tombuctu ocupa uma área extensa, com casas de 1, 2 ou 3 andares, cobertas por terraços e com poucas janelas. As casas têm a cor do barro, sobre o qual a cidade se ergue. Os prédios são feitos de tijolos e revestidos com um barro alisado. Como chove pouco nessa região, as casas têm terraços na parte superior. Essas casas são cercadas por muros altos para preservar a intimidade da família. Como o barro desgasta, é necessário periodicamente rebocar de novo as casas. Por volta do ano de 1500, no bairro de Sancória, funcionavam 150 escolas, nas quais, além de ensinamentos corânicos, se ensinava história, geografia, gramática árabe, lógica, retórica, astronomia e astrologia. A Universidade de Tombuctu, como é conhecida atualmente, era organizada de maneira diferente das universidades europeias, sem uma administração central, e girava em torno de 3 grandes mesquitas: Djingará Iber, Sidi Yahya e Sankore. Para Tombuctu vinham de longe muitos mestres ou ulemás e muitos estudantes de diferentes partes da África.